Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente e a toda a sua família também. Nós estamos nesta fé, propósito de fé da mudança. Esse é o propósito da mudança. Quais as 3 coisas que você não aceita levar para 2014? Nós temos lutado através de jejuns e orações contínuos, buscando do Senhor definições. E nós temos vivido grandes milagres. E hoje, um dia muito importante para nós, porque nós vamos realizar o 3º jejum do propósito da mudança. Às 15 horas, em todos os nossos templos, nós vamos abrir o 3º jejum do propósito da mudança. Eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás, às 15 horas, abrindo esse jejum. E aí não paramos mais. E damos início ao encerramento às 21 horas. No total, são 7 horas seguidas, onde nós passamos em dedicação total e buscando a Deus, totalmente separados. Jejuando em jejum e de joelhos em oração. E o resultado é aquilo que você sempre acompanha aqui. Milagres. Porque quando a gente clama, o Senhor responde mesmo. Isso é fato. Olha o que diz aqui, em 1 Coríntios 3, eu vou ler no 9. Pois nós somos cooperadores de Deus. Desde que Deus fez o homem, ele nunca mais trabalhou sozinho. Quando nós vamos para Tiago, nós lemos que a fé sem obras, ela é morta. A fé e as obras precisam trabalhar juntas. Porque senão, você não obtém resultado. As coisas não acontecem. Abraão não se tornou o pai da fé só porque ele creu, mas porque ele agiu. Porque ele sacrificou. Porque ele foi capaz de oferecer o seu único filho a Deus em sacrifício. O mar, quando foi aberto, foi com a fé quando Moisés estendeu a vara. E vamos falar de Jericó. Quando o Senhor falou para Josué, eu já entreguei Jericó, o rei e seus homens de guerra. Ele podia ter cruzado os braços. Então, o Senhor já me entregou. Então, não preciso fazer mais nada. Aí o Senhor falou, olha, você vai marchar 6 dias, uma vez. Todo dia, você vai dar uma volta ao redor de Jericó. E no 7º dia você vai dar 7 voltas. Cada volta tinha cerca de 32 quilômetros. No último dia, então, você multiplica 7 por 32, dá 224 quilômetros. Num único dia. Isso aí é fácil? Não. Mas Jericó não teria sido tomada, as muralhas não teriam ruído, se o Josué tivesse cruzado os braços. Bom, eu tenho promessa do Senhor. Ô Josué, tem que dar as voltas aí. Ah, não, isso não precisa, porque o Senhor já me deu. Ele já me entregou Jericó. Sim. Ele já lhe fez a promessa, agora dê as voltas. Ah, não, não precisa.
É o que muita gente faz. Ele não coopera com Deus. É o que muita gente faz. Você acha que as muralhas teriam ruído se Josué não tivesse feito a parte dele? Não, elas não teriam ruído. De jeito nenhum. Você acha que... Bom, recebi a promessa. Josué, já entreguei Jericó, o rei e seus homens de guerra. Você acha que de bracinhos cruzados, sem fazer a parte dele, as muralhas teriam ruído? De jeito nenhum. Ele tinha que cooperar com Deus. Essa parte era dele. Tinha que haver obras, atitude. Compreendeu? Então, muitas pessoas ficam com a vida parada porque recebem uma palavra de vitória, mas cruzam os braços. Não cooperam com Deus. Não estão dispostas a fazer a parte que lhes cabe. A parte delas. Para o mar se abrir, o Moisés teve que estender a vara. Entendeu? Para o Jordão, quando o Jordão também foi aberto, eles tiveram que começar a entrar e molharam por um tempo os pés. Entendeu? Pode ler. Em Josué. Para as muralhas ruírem, eles precisaram dar uma volta por dia durante 6 dias e no 7º dia, 7 voltas. Ou seja, a pessoa tem que estar disposta a fazer o que é preciso, a cooperar. Tem que ter obras, tem que ter atitude, tem que ter sacrifício. Foi fácil oferecer o filho no Monte Moriá? Não. Mas ele não teria se tornado pai de multidões se ele tivesse negado o que Deus pediu. Se ele não tivesse feito a parte dele. Caminhou 3 dias para chegar ao Moriá, fez um altar, colocou o filho, levantou o cutelo. As muralhas de Jericó não teriam ruído. Só com a promessa. Se o Josué não tivesse dado as voltas e feito tudo conforme Deus mandou. Nós precisamos cooperar com Deus. Nós precisamos cooperar com Deus. Você tem a sua parte e você precisa fazê-la. Aquilo que Deus, que o Senhor tem que fazer, Ele vai fazer. Mas aquilo que é a sua parte, você tem que fazer. Então, muita coisa fica parada na vida das pessoas porque elas cruzam os braços. Elas não têm iniciativa, não têm atitude, não cooperam com Deus. Elas falam que creem, eu creio, mas cadê as obras? Cadê os passos de fé? É necessário os passos de fé. Entendeu? Então, aquilo que você tem que fazer, Deus não vai fazer por você. De jeito nenhum. Deus não vai. Está na hora de você entender isso. Precisa cooperar com Deus, precisa dar passos ousados de fé. Deus não vai fazer aquilo que é para você fazer. E não adianta passar a vida inteira. Eu creio porque Deus me deu promessa, me fez promessas, eu não sei. Mas cadê a atitude? Precisa ter atitude. Entendeu? Precisa colocar em prática aquilo que você diz que crê. Ah, eu creio, então agora age em cima dessa fé. Eu creio, então coopera com Deus. Em nome de Jesus. Eu creio que o Espírito Santo está trabalhando isso em você. Você precisa cooperar com Deus. Você precisa
fazer a sua parte. Você precisa ter atitude. Deus tem te prometido vitória. Ele fez a promessa, agora vá e haja a sua fé. Haja, coloca ela em ação e Deus vai honrar os seus passos de fé. Se você crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. O que aconteceu, Márcia? Bispo, eu nunca subi nesse altar, mas hoje eu subi porque eu tenho que dar o meu testemunho. Porque quando eu cheguei na igreja, eu cheguei muito mal. E difícil, porque engraçado, porque eu achava que conhecia Deus. Eu estava escravizada numa religião há 23 anos. É uma religião que você tem que passar por isso, de conformismo. E aqui no ministério eu fui ver que não é isso. E aqui eu fui conhecer um Deus verdadeiro, um Deus vivo, uma fé colocada em prática. E eu fui aprendendo, eu fui tendo direção da minha pastora, do meu pastor, que são umas bênçãos na minha vida. Foi uma bênção e está sendo até hoje. Tudo eu sempre peço direção para o meu pastor. E aí, bispo... Faz 2 anos e meio que eu estou no Ministério Mudança de Vida. E foi uma mudança de vida realmente para mim. Hoje eu sou uma nova pessoa. Uma nova pessoa. Mudou em todas as áreas? Mudou. Mudou em tudo, porque a gente aprende. A palavra que sai do altar, a gente tem que colocar em prática. Né? Como o Senhor disse hoje, né? Então a gente tem que colocar em prática. E eu fui colocando, e fui aprendendo, e fui fazendo o que tem que ser feito. E aí aconteceu uma coisa tão assim, bispo, estranha, porque eu falei, Senhor, eu larguei a velha fé, eu estou andando nos teus caminhos agora, eu estou fazendo o que tem que ser feito, e de repente o negócio do meu marido, de repente a gente tinha um cliente, né? Engraçado, como na Bíblia está escrito, maldito homem, confia no homem, fica na mão do homem, né? Então a gente tinha um cliente. E esse cliente era um cliente assim, o melhor cliente de São Paulo. Compra tudo aqui em Rio Preto, do nosso setor. E de repente... O setor de vocês, só para que as pessoas entendam, o setor de vocês é em que área? É joia e semi-joia. Então o polo é aqui, mas os fortes estão lá em São Paulo. E de repente ele parou de comprar, as portas foram fechadas. Mas Deus tinha um propósito com isso. E foi mesmo, bispo, porque eu entrava dentro da minha empresa. Não que eu queria ficar mandando, mas eu mandava, delegava aqui, mas eu não sabia profundamente como que gerava as coisas, como que funcionava. Então eu falei, gente, e agora? E aí não tinha mais cliente, a firma parou, tinha 22 funcionários. Foram saindo. E aí eu falei assim, Senhor, mas sempre com uma fé, bispo. E ainda um dia, numa segunda-feira, o Senhor falou assim, um único cliente vai fazer a diferença na tua vida. Mas eu tomei posse daquilo. Falei, Senhor, eu creio. E eu creio que o Senhor já está me mandando esse único cliente. E aí ficaram 2 funcionários só. E o nosso gerente, que estava 22 anos com a gente, chegou na gente e falou assim, ó, Beto, eu estou saindo. E eu falei assim, deixa ele ir. Porque eu pedi, eu levanto de madrugada, 3 horas da manhã, eu faço muito jejum. E eu falei, Senhor, se o Senhor está tirando tudo de mim, mas eu creio que é para o Senhor colocar tudo novo dentro dessa empresa e que o Senhor vai restaurar a minha vida. Eu creio nisso e a cada dia eu tinha mais fé. E aí meu marido falava, mas como? Como? E agora esse cliente, é ele que comanda tudo aqui em Rio Preto. Eu falei, fique em paz porque o nosso vai vir nas nossas mãos. Eu não vou atrás e você não vai. Vai vir aqui na minha porta. Isso foi o que aconteceu. Bateu nas nossas portas uma pessoa que conhecia ele muitos anos atrás, um novo cliente também de São Paulo, e veio na nossa porta. E em 2 semanas, bispo, ele vendeu o que o outro vendedor vendia em 1 mês. Em 2 semanas? 2 semanas.
Aí eu falei, Senhor, e agora? Ele vendeu tudo isso. E funcionário? Que tinha ido tudo embora, restou só 2. Falei, Senhor, mas se o Senhor mandou esse cliente, o Senhor vai me mandar novos funcionários capacitados para isso. E naquela madrugada eu orando. Aí o Senhor veio no meu coração, fique em paz, que amanhã vai bater na tua porta. Dito e feito. E no outro dia cedo bateu na minha porta uma funcionária que estava com a gente, trabalhava muito bem. Aí eu estava trabalhando ali no outro quarteirão, mas eu não gostei de lá, porque os patrão mal falam bom dia. E agora eu vi a diferença de vocês aqui. Com tudo que vocês passaram, eu devia ter ficado aqui. Então, e aí voltou para a gente. No outro dia veio a outra pessoa, também voltou. E aí Deus foi mandando, hoje eu já estou com 9 funcionários, e a empresa está sendo restaurada. Hoje eu não estou dando conta, bispo, eu não estou dando conta de tanta coisa que tem para fazer. Deus honrou a minha fé, honrou dia a dia ali. E graças a Deus tudo tem dado certo, tudo tem prosperado. Eu tenho colocado agora no lugar... Eu fico pensando como será que seria passar por uma situação como essa sem estar vivendo essa fé? Parou para pensar? A pessoa, é onde você escuta muitas vezes, a pessoa não suporta, faz uma loucura. Que gostoso ouvir, a pessoa passou por algo muito difícil, por uma prova de fogo, mas permaneceu a confiança, a fé, que Deus não desamparou. Deus vai fazer alguma coisa. Deus vai abençoar. Se Deus está fazendo um limpa, se Deus está fazendo uma renovação, olha o que ela está dizendo, é necessário. E hoje está abençoada. Foi para um crescimento abençoado. E hoje eu entendi o propósito de Deus na minha vida, bispo. Foi um crescimento mesmo, porque hoje eu entendo a máquina. Por que a máquina está assim? Porque a máquina está assado. Eu entendo tudo. Eu entendo porque a cera está assim. Que cera que é melhor, que cera que é pior. Eu entendo. Eu posso falar para o funcionário, faz assim que assim vai ser melhor. Porque eu sei hoje. E agora que ela vai crescer. Agora que ela vai crescer. Porque, primeira coisa interessante. Primeiro, essa história, nós não estamos na mão de homem nenhum. Você não está na mão de homem. Ai, se eu perder esse cliente, o que vai ser da minha vida? O que eu vou fazer se eu perder? Às vezes é necessário perder para mostrar que você não está na mão do homem, você está na mão de Deus. Amém? E muitas vezes, como disse, um cliente vale por 2, por 3, por 10, por 10 funcionários de qualidade, vale por 20 que tinha, que de repente só estava aqui, chupinhando. Desgastando. É isso? Foi isso, bispo, foi isso. Porque uma turma, um pessoal trabalhava lá em cima, que é tipo uma escada assim, igual ali, tinha um pessoal lá em cima. Então, também, bispo, eu esqueci de falar, eu trabalhava na área de estética. Né? Eu não trabalhava junto com meu marido, trabalhava na área de estética, gostava do que eu fazia. Mas aí um dia eu fui conversar com o pastor, falei, pastor, me dá uma direção. Aí ele pegou e falou assim, vai trabalhar com seu marido. E tudo que o pastor tem me falado, eu tenho seguido. E ele é um homem de Deus, e eu confio nele. E aí eu peguei e falei, se o pastor falou para mim, eu não estou sentindo de ainda. Até falei para o pastor, mas não sei, eu não sinto de trabalhar com meu marido. Mas ele falou, vai ser melhor para vocês, vai. Aquilo é um futuro para vocês, vai para tua família. E eu fui, bispo. E aí foi engraçado que eu pus o pé na empresa, bispo. Aí que eu falei, Senhor, mas por que eu pus o pé na empresa, começou tudo ir para água abaixo? Aí depois que eu fui entender, não estava indo para água abaixo. Estava sendo colocado tudo no lugar, como está sendo colocado como tudo. Diz a Bíblia, estava sendo tirado o velho para entrar o novo. O novo e abençoado de forma diferente. E tudo, nossa, está sendo maravilhoso. Para a honra e a glória
de Jesus. Vai terminar o ano abençoado. Abençoado, abençoada mesmo, bispo. Igual o senhor falou, quem que não tá precisando de que termine um ano abençoado? E eu estava ali no canto, eu pensei, Senhor, até uns meses atrás eu falei, gente, eu preciso dessa bênção. E hoje eu falo, a bênção veio na minha mão, mas foi uma fé praticada, colocada em prática. Feliz? Muito feliz e muito abençoada. Hoje, às 15 horas, início do terceiro jejum do Propósito da Mudança, com o encerramento das 21 às 22 horas, em todos os templos do Ministério Mudança de Vida. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Jejum do Propósito da Mudança. Não dê o ano por encerrado. Deus pode operar o milagre em fração de segundos. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida. Que o Senhor quer abençoar, que o Senhor já tem prometido vitórias, mas muitas vezes ela recua, ela fica estagnada, ela cede talvez ao medo, ao medo de não dar certo, e fica travada, não coopera, não tem a iniciativa que precisa, a atitude que precisa ter. E não adianta nada buscar tanto e não agir. Falar tanto que crê, que tem promessas, mas não toma atitude, não age no que é preciso. E é por isso que a fé sem obras, ela se torna morta, porque a fé e as obras precisam trabalhar juntas. Como foi com Abraão, ele creu e agiu. Como foi com Josué, ele creu e agiu. E assim por diante. Aquelas muralhas não teriam ruído se ele não tivesse feito o que o Senhor mandou. Se ele não tivesse cooperado, ele teve que cooperar, ele teve que fazer a parte dele. E que não era nada fácil. Então, Senhor, eu oro para que essa pessoa entenda a fé e as obras precisam trabalhar juntas. Isso está escrito na sua palavra. Não basta só dizer que crê. Precisa agir. E muitas pessoas hoje estão com a vida parada porque não tem obras. Só tem, ela diz que crê. Mas esse tipo de fé é morta. E faz dela apenas uma religiosa sem resultados. Ó, meu Deus, passa do teu sangue sobre essa pessoa e que a partir desse momento ela coopere com o Senhor. A partir desse momento ela tome a atitude certa, ela dê os passos de fé. Tanto que eu falo sobre isso, passos de fé. Porque a gente não vive um milagre sem os passos de fé. Passa do teu sangue sobre ela e dê força a ela para agir naquilo que é necessário, para que ela coopere com o Senhor e ela vai ver aquilo que o Senhor tem prometido a ela sendo materializado como ela tanto sonha. Até porque o Senhor quer fazer na vida dela. E está na hora dela tomar atitude. Abençoa lares, famílias, todos que nos pedem orações. Eu determino milagres, soluções, definições. Eu abençoo tudo e consagro o que foi colocado para receber oração. Água, azeite, documentos, peças de roupas, fotografias, alimentos, tudo que foi colocado. Eu consagro e determino milagres e definições. Em nome de Jesus. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores. Essas pessoas venham se tornar cada vez mais abençoadas e prosperadas, porque elas têm semeado na tua obra, que elas tenham para emprestar e não tomem emprestado. Que elas sejam realmente colocadas por cabeça e por cima. Que elas tenham com abundância, porque se elas têm praticado esta fé, elas têm direito ao cumprimento dessas promessas de prosperidade. Desperta mais semeadores, porque quem planta colhe. Pessoas que têm sido alimentadas por esse programa, abençoadas por ele, que deem esse passo de fé, que elas possam
abençoar o lugar que elas têm sido alimentadas, de onde elas têm tirado força e alimento para a vida espiritual. Que elas se tornem semeadoras desse programa, porque assim elas estarão contribuindo para que possamos avançar cada vez mais com esse evangelho, meu Pai, com a tua palavra. Ó Deus de Israel, abençoa cada vida nesse momento que ora comigo. Onde esse programa estiver chegando, que um espírito de força, de reação esteja chegando também, possa mover essa pessoa do lugar e levá-la a agir naquilo que é preciso, que é necessário para ela viver os milagres dela. Que ela coopere com o Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico e onde vou estar hoje às 15 horas, abrindo o terceiro jejum do propósito da mudança. Quais as 3 coisas que você não aceita levar para 2014? Nós estamos lutando, buscando em Deus definições. E Deus tem operado grandemente. Venha buscar o Senhor. Use esse tempo, essa oportunidade, para se dedicar a Ele e viver milagres. No nome de Jesus Cristo. Conte com a gente do Ministério Mudança de Vida. Nós estamos aqui para te ajudar e podemos te ajudar. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Hoje, às 15 horas, início do terceiro jejum do propósito da mudança, com o encerramento das 21 às 22 horas, em todos os templos do Ministério Mudança de Vida. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Jejum do propósito da mudança. Não dê o ano por encerrado. Deus pode operar o milagre em fração de segundos. Projeto Semeadores. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida, através da Palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor.